Boas-vindas dos nossos irmãos dos lares. Amém? Eu quero que a igreja tome o teu lugar, teu assento. Quero dar aqui paz aos nossos irmãos que estavam nos assistindo. Quero também agradecer pelo carinho de estar entrando na tua casa, ser bem recebido, porque a palavra de Deus é assim. Que essa palavra venha confrontar a tua vida, se assim Deus o quiser, mas também venha trazer alento, para que a tua alma seja alimentada e fortalecida no amor de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos falar mais uma vez, estamos passando uma série de parábolas de Jesus, que é o nosso tema central. Durante algum tempo nós estaremos falando, temos várias parábolas de Jesus que nos traz grandes ensinamentos. Jesus era um contador de história, E muitas vezes é difícil nós entendermos de uma outra forma a palavra. Mas o que Jesus fazia? Jesus usava a parábola. Jesus usava história. Contava as histórias para explicar algo real. Nós vemos muito isso na Bíblia, Jesus fazendo uso de parábolas. E eu quero hoje falar sobre o joio e o trigo. Cada dia que passa, nós sabemos, para identificar o joio dentro, no meio do trigo, como a palavra de Deus diz, ela é bem conhecida, A palavra nos ensina que o joio é bem parecido com o trigo. Todos nós sabemos também que o trigo é muito útil. Era um dos alimentos mais usados na Bíblia, porque fazia o pão, O trigo, o vinho, a carne. Você vê que certa feita Jesus, nós vemos uma passagem na palavra de Deus, onde Abraão é visitado por 3 anjos. E ali ele faz um assado, ele faz um bolo. Os judeus tinham isso, Qualquer um que passasse ou estivesse passando ali por aquele lugar, eles comiam. Os judeus sempre foi assim, Parava, fazia um assado, dava vinho, dava pão, Então o trigo, ele é muito usado, muito útil, coisa que o joio já não é. O joio já é tóxico, é venenoso. E Jesus conta essa parábola, e é interessante que nós como crentes, nós não devemos nos acomodar. Porque tanto o joio pode virar o trigo, como o trigo pode virar joio, mediante ao que nós vemos. Nós vamos falar isso porque é muito importante você lembrar de algumas histórias. Por exemplo, nós lembramos de Judas. Judas era um dos apóstolos de Jesus, Judas era um dos apóstolos de Jesus. E você vai ver que Satanás encheu o coração de Judas. Mas antes, Judas era um apóstolo. Jesus conhecia. Nós vamos entrar em alguns méritos, mas é importante você entender que Judas, ele fazia parte da igreja, dos apóstolos, dos escolhidos de Deus. E a palavra de Deus nos cita que Judas pregava o evangelho, Judas orava pelos enfermos, Judas fazia tantos outros. Mas Satanás, ele muitas vezes tentou não só a Judas, mas também aos demais discípulos, porque Satanás não vai escolher uma pessoa. As investidas
do diabo é contra todos. Você que é crente. Não é porque eu sou pastor, também não recebo investida de Satanás. Muitas ideias malucas, alucinantes, ideias mirabolantes vêm na nossa cabeça, né? Então Satanás, ele investe contra algumas pessoas. E é claro, Satanás não está interessado naqueles que são dele. Dizia meu pai, galinha de casa não corre atrás, né? Verdade? Porque ela vai ocupar o galinheiro, você pode pegar ela no galinheiro, ou na hora que você estiver dando comida, milho, você vai lá e pega a galinha, não tem problema nenhum. Satanás não está interessado nos dele, porque os dele já estão garantidos, o inferno já está garantido. Mas você vai notar que Satanás ele está interessado na tua vida, na tua alma. Ele quer destruir a tua alma. É importante você lembrar disso, por isso a palavra de Deus diz: vigiai a todo tempo. O vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como um leão tentando vos tragar. Então Judas estava ali no meio. Judas foi também escolhido. Judas também foi aceito na comunidade. Mas Satanás, você vai notar aqui na parábola, que a pergunta que se faz é a seguinte: quem é que semeou o joio no meio do trigo? E Jesus responde: um inimigo fez isso. Um inimigo. E normalmente o inimigo faz isso mesmo, para que você desvie a sua atenção, desvie a sua fé. Não é verdade? Então você vai ver que Judas, ele foi tentado por diversas vezes. Ele amava o dinheiro, ele gostava de dinheiro. O homem de Deus, ele precisa entender que Deus está acima de todas as coisas. Então quais são as coisas que muitas vezes nos chamam a atenção? Fama, Fama, dinheiro, essas coisinhas que você já sabe, porque mexe com o nosso ego, e nós precisamos saber que acima de tudo e de todos está o nosso Deus. Você vai ver que Judas caminhou um bom tempo com Jesus e era um homem de confiança, porque ele cuidava exatamente do dinheiro. Ele era um homem de confiança, Aí você fala: Jesus sabia, nós, como eu disse, nós não vamos entrar no mérito, mas você percebe que vai chegar um momento que Judas ele cede às tentações. A palavra de Deus diz: não haverá tentação senão humana, mas Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Isso significa que Judas ele cedeu, ele se deixou levar. A palavra de Deus nos diz: o pecado não tem domínio contra o povo de Deus. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer a tentação. Você nota que na oração do Pai Nosso, do Pai Nosso, a Bíblia diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, Judas, ele não era o joio. Antes, ele era o trigo. Ele dava fruto. Ele é uma boa pessoa, Que a gente fala mal de Judas, Mete o chicote no Judas e chuta o Judas e joga o Judas para cá e prega tudo contra o Judas. Mas o Judas era uma boa pessoa. Até que Satanás encheu o coração dele. Nós vemos um texto no livro de Atos,
Onde fala de Ananias e Safira. Talvez você já ouviu falar de Ananias e Safira. Lá, quando no começo da igreja do Senhor, né, o povo ele se abraçava, o povo doava, o povo dizimava, o povo fazia tantas coisas. E a palavra de Deus diz que Ananias, ele também, eu não vou entrar porque o tempo não dá, mas assim, Satanás novamente enche, então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Quantas vezes, né, nós vamos ser tentados? Quantas vezes nós vamos ver o inimigo te cutucar? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E quando você for tentado por Satanás, entenda que você tem a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é a sua arma contra o diabo. Porque o diabo ele usa de argumentos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Satanás encontra com Jesus já havia passado 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome. É bom observar isso, é bom entender isso, que pela tua vida você faz qualquer negócio. Foi isso que Satanás disse para Deus quando ele estava tentando Jó, quando ele foi contra Jó. Tudo dará ao homem pela tua vida. Jesus estava com fome. Já havia 40 dias que ele estava no deserto. E Satanás, então, ele veio tentar Jesus. E ele disse: pega essas pedras, né, faz dela pão e coma. Você está com fome. Interessante, irmãos, que quando você tem um propósito, aquele propósito tem que ser firme, constante. Não deixe. Se Deus te deu um propósito, se você tem um propósito no teu coração, do que eu estou falando? Eu estou falando do propósito da salvação. Aleluia! Porque às vezes a gente brinca, Glória a Deus! de ser salvo. A gente tem que tomar cuidado, vigiar. Satanás, observa que Lucas está falando de Jesus, observa que ele é tentado. Satanás aparece e tenta Jesus. Só que ele não consegue encher o coração de Jesus, porque Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Irmãos, nós vivemos uma época difícil. E nós vamos observar que a palavra de Deus é a sua arma contra o diabo, contra os argumentos de Satanás. Se você está firme no seu propósito, permaneça firme no seu propósito. Não saia do propósito que Deus te deu. Porque tem muitas pessoas, irmãos, porque muitas vezes o inimigo vai falar assim: o céu não é bem assim. Olha, o inferno é melhor. Olha, você pode fazer porque não vai dar nada, porque Deus te perdoa. Na verdade, Satanás vai tentar de todas as formas. Depois vem, né, como veio em Judas, né, a dor do remorso. Vem a dor do remorso. Depois que a gente faz. A Bíblia diz que a gente não deve pecar, mas se pecar nós temos advogado. Mas existe também você precisa compreender que nós não podemos fazer uma coisa que nós já sabemos que é errado. Mas preste atenção. A Bíblia diz que o inimigo, ele vai e planta no meio do trigo o joio. A pergunta novamente vem: vamos arrancar, Senhor?
pode afetar o trigo. Deus tem cuidado por nós. Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem cuidado da minha vida. E até nisso, Ele faz questão de nos colocar como prioridade. Você pode notar, porque seria fácil. A palavra de Deus diz que o trigo ele recolhe no seu celeiro. Amém? O joio corta-se, haverá um dia que o Senhor cortará o trigo e o joio junto. E o Senhor vai pegar o joio e vai tirar do meio do trigo. Né? Você vê que você tem que tomar cuidado com o joio, porque o joio é terrível, é tóxico. No meio da sua vida, no meio do seu convívio, existem pessoas que te influenciam do lado errado. Esse parece crente, mas não é crente. Ele parece o trigo, mas ele não é trigo. Ele vai influenciar. Então, a preocupação de Jesus é exatamente essa. Olha, não arranque o joio, deixa, porque no dia do juízo, então o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai colher o joio e o trigo, vai separar o joio e jogar no fogo. E do que Ele está dizendo? Ele está falando do inferno. Jesus está contando uma verdade absoluta. Nós devemos tomar cuidado, porque nós, como servos de Deus, não podemos ser relaxados. Veja, deixa os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi àqueles que colhem, que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Todos nós, irmãos, sabemos como funciona, ou pelo menos viram uma vez, ou duas, ou 10, sei lá, como que funciona a colheita. Muitas vezes nós falamos sobre isso. O trigo, irmão, para o trigo ser bênção, ele precisa passar por diversas etapas. A Bíblia fala sobre tirar a palha. Quando você vai fazer o trigo, moer o trigo, você não moe com a palha, você tira o grão. Então a palha precisa ser batida. Essas são as tribulações que muitas vezes nós passamos. Às vezes nós não queremos passar por etapas na nossa vida. Às vezes a gente quer pular etapas, não dá para pular etapas. O trigo, ele precisa soltar a palha. Você sabe que existe o nosso eu interior, nosso eu espiritual, que é uma bênção, mas temos o nosso eu físico, material, que é terrível. A nossa natureza é terrível. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos negar a nós mesmos. Jesus disse: negue-te a ti mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Falar que é fácil ser crente não é. Porque a palavra de Deus diz também que a porta é estreita, poucos passarão por ela. Largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que leva à salvação. Então não é fácil ser crente. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Nós precisamos do nosso amigo. Então nós não podemos, não devemos, não dá para pular etapas. E a primeira etapa é que a casca é a natureza humana. Ela não vem a te dar ordem. A natureza humana fala assim: olha, você é homem, faz isso. A natureza de Deus diz: olhe pelos seus inimigos. E você tem que escolher um caminho. Você tem que decidir engolir a seco
pedreiro fazia um trabalho e o irmão marcava o dia para ir fazer a obra e não parecia, marcava e já tinha sido pago. E aí ele disse que ele irou e a vontade dele era fazer o que não devia. Por várias vezes ele ligou, conversou, marcou e não deu certo. Ele estava irado. E aí o pastor ligou para ele e disse: meu irmão, você não vai vir para a igreja? Ele disse: eu não vou, pastor, porque eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio, minha vontade é fazer. Isso é natureza humana, irmão. A esposa dele falou assim: olha, meu amor, né? Você deve ele te deve R$1.000, deixa isso para lá, não vai perder a sua salvação por causa disso. E ele, Mas dá o valor, né? olha, não era pelo valor, olha que coisa, irmãos. Até que ele entendeu: olha, vamos fazer o seguinte, deixa para lá, irmão, eu te libero, fique em paz. Irmãos, presta atenção que o diabo ele vai usar meios para te ferir. Eu estou falando de etapas que o crente passa, irmão. Você tem que ser prudente como a serpente. A Bíblia diz: seja prudente como a serpente, mas seja também simples como uma pomba. Ou seja, você é um crente, é um servo de Deus, você tem entendimento, você é inteligente, você sabe. Então, a Bíblia diz: foge do mal e da aparência do mal. Seja prudente, não faz certas coisas. E se você cair uma vez, não cai pela segunda. Seja esperto. Mas às vezes, irmãos, nós somos crente, e crente acredita em tudo, né? Crente é bonzinho, crente acredita em tudo. Mas a palavra de Deus diz que você tem que ser inteligente, tem que ser prudente, fugir do mal, da aparência do mal. Fazer escolhas sábias. Por quê? Porque, irmãos, você vai ser tocado. O inimigo vai tentar tocar a sua vida. Como que ele tenta? Diretamente ou indiretamente? Ele toca indiretamente. Do mesmo jeito que Deus usa pessoas para te abençoar, o inimigo usa pessoas para te destruir. E você tem que ser esperto. E olha, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro, uma certa vez, chegou para Jesus e disse: Jesus, não desça para Jerusalém, porque o povo lá, os anciãos, querem te matar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Olha como é bom você estar atento. Para trás de mim, Satanás. Então o ser humano ele pode ser usado. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Pedro. Outro tempo, Jesus pergunta: o que dizem que sou? E aí todo mundo falou: olha, o senhor é Elias, o senhor é isso, o senhor é um profeta, o senhor... E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus entendeu que foi Deus que estava falando na boca de Pedro. O Espírito de Deus estava falando. Ele diz assim: não foi a carne que te revelou, mas sim o Espírito. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Mas se eu não vigiar, o diabo pode usar a minha boca. Não adianta eu falar assim: não, eu sou servo de Deus, o diabo nunca vai usar a minha boca. Se eu não vigiar, se eu não ficar atento. E é interessante, irmão. E eu sempre falo aqui: quando alguma coisa acontecer na tua vida e você ficar com raiva, com ódio, fecha a boca. Põe água na boca até a raiva passar, o ódio passar. Porque quando você é movido pelo ódio e pela raiva, você é facilmente enganado. E depois que você fala, só Jesus, hein? Então você vê que Pedro,
ele foi usado por Satanás. E Jesus identificou e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não diz assim: para trás de mim, Pedro. Cala a boca, Pedro, seu estúpido. Não, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus disse: foi o diabo que falou na tua boca, Pedro. Vigia. Está usando a sua língua. E ao mesmo tempo, em outro tempo, Jesus elogia Pedro. Veja, Jesus elogia, ele diz: olha, não foi o homem, não foi a carne que revelou, quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus, ungido de Deus. Como é bom ser usado por Deus. Quantas vezes, irmão, Satanás vai tentar plantar a maldade no teu coração? É verdade. Toma cuidado para você não virar o joio. Uma vez eu ouvi uma pregação, e nessa pregação dizia assim: o joio tem jeito. E eu falei: mas como assim jeito? O joio tem jeito? Tem. Você vê que o joio, ele é tóxico. Ele é tóxico. Você pode ficar enfermo, doente. E é assim mesmo. E o joio está no meio, Você não sabe. Você nunca vai saber quem é o joio. Por isso que a Bíblia diz: não mexe, deixa quieto. Eu vou fazer isso. Queridos, nota que Jesus, voltando para o texto de Mateus 13, ele diz assim: o reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus é semelhante. É semelhante. Vamos lá, Mateus capítulo 13, se não me falha a memória, versículo 35, Parábola do joio, que é o agricultor. Vamos lá, no 30, Respondeu, aí, então respondeu, volta um pouquinho, não respondeu sim, o inimigo fez isso, volta mais, volta. Volta. 13. Quando Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a. Olha aqui, esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou uma semente. Eu pergunto para você: que agricultor é esse? Lá no livro de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Não é verdade? Então, nós sabemos que quem plantou na terra a glória, o homem era bom, não era bom? Não era bom, não? Adão era bom, era servo de Deus. Até que o inimigo conseguiu semear semente ruim no coração de Adão e de Eva. Mas ele era bom. Você percebe que o homem começa a perder? Você começa a perceber, O inimigo vem, ele dá as ideias dele são fora de série. As ideias do diabo é interessante, E ele vai mexer sempre no teu ego. Você, cara, você é bom, você pode, Você consegue. Você pensa que o diabo ele vai falar contra aquilo que você deseja? Não. Não é Tiago que fala isso? Ele é engodado. Quer ver? É engodado por quê? Você vê que você mesmo se deixa enganar. Você mesmo se deixa enganar. A Bíblia diz assim no livro de Tiago: olha, quando tentado, você é enganado, você é engodado. Tiago, capítulo 1, é isso? Capítulo 1. A tentação, veja, mas cada um é tentado quando atraído. E quando é que Satanás consegue te atrair?
te oferecendo coisas boas. E aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que não, né? Só que muitas vezes é contra a vontade de Deus. Ó, mas cada um é tentado. Então Satanás ele usa o quê? Uma isca. Qual é a tua fraqueza? Sua fraqueza é o dinheiro? Sua fraqueza é a mulher? Você tem desejo de fama, né? Então Satanás não vai oferecer para você uma coisa que você não gosta. De verdade. Né? Vai oferecer uma coisa que você gosta. Só que é contra o propósito de Deus. Então ele diz, ó, cada um é tentado quando atraído. Primeiro é atraído, né? Atrai. Olha, eu te dou isso. Você vê que quando Jesus é tentado no deserto, ali, o diabo fala assim, olha, tudo isso eu te darei. Mostrou a glória do mundo, né? Capítulo 4 de Mateus. Tudo isso eu te darei. Você vê que é um negócio interessante. Ele faz uma troca. O que você quer? Você quer dinheiro? Eu te dou. Eu posso te dar. O que você quer? Fama? Nossa, eu te dou. Veja. E disse, tudo isso te darei se você... É uma troca, é um negócio. Tem que tomar cuidado, irmão. Porque tudo, diz a palavra de Deus, tudo é nosso. Ele vai te dar uma coisa que é sua, mas que você acha que não tem. Né? Tudo é vosso. É importante que o reino é de Deus, é seu. Jesus é seu. Olha, o futuro, o porvir é teu. Tudo é teu. Mas às vezes nós queremos pegar antes de tempo, antes de orar, antes de... Veja, ele oferece, tudo isso eu te darei. Vê a outra parte, né? Ele vai oferecendo. Disse Jesus, vai, Satanás, porque está escrito, Senhor teu Deus te adorará e só ele servirá. Quer dizer, ele usa de argumentos, de meios. E está aqui, ó. Volta para o texto de Tiago e você vai ver. Olha, você é tentado quando atraído. O que te atrai? Veja, ele engodado, enganado pela sua própria consciência. A gente é enganado. Lá no Salmo 91 diz que é o laço do passarinheiro. A gente não se acha muito inteligente? Por isso que a gente tem que submeter a Deus. Porque Deus, Ele é muito mais que nós. Deus é superior. Deus, Ele te capacita a entender muito mais. Presta atenção. Ele diz assim, ó, quando é tentado, atraído, enganado, engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É desejos ruins. Desejo ruim. Ah, Deus não me dá, eu vou fazer. Deus não me deu, eu mesmo vou resolver. Nós devemos tomar cuidado. Veja, a palavra de Deus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou o campo. Jesus, Deus, Ele veio e plantou só coisas boas na terra. Só coisas boas. Deus plantou coisas boas. E a palavra de Deus diz, então, que veio o inimigo de noite. E o detalhe, quando o homem dormia. Irmão, não dorme não, hein? Vigia, irmão. Fica atento. Fica esperto. O homem dormiu. Tem um ditado que diz, como é que é? Se dormir o cachimbo cai. Se dormir o cachimbo cai. Se cochilar, né? Tem uma musiquinha que diz assim, ó, irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Tem crente que não vigia. E a palavra de Deus diz, mais dormindo
dormiu no ponto, dormiu e o trem passou. O diabo ele fez o que fez, destruiu, acabou. E você vê que, né? O inimigo sempre tem uma porta para abrir, né? Uma porta para entrar, né? E a palavra de Deus diz que Satanás, né, a cobra, ela pegou o caminho mais fácil, que era a sua esposa, a Eva, né? Pegou. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estou falando da esposa, mas você viu que eu falei de Pedro, né? Você viu que Pedro cochilou, dormiu, né? Ou seja, ele tinha Jesus, o verbo de Deus, do lado dele. Ele sabia quantas vezes Jesus falou assim: olha, convém que eu morra, convém, vai, eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos anciãos. Quer dizer, todos sabiam, mas eles não queriam abrir mão daquele propósito, né? A palavra de Deus fala então, né? E você vai notar, a palavra de Deus vai nos trazer então um ensinamento. Se nós dormirmos, se nós não vigiarmos, a Bíblia diz que quem dorme, dorme de noite, não é assim? E o que é a noite figurativamente? Não é a noite. A Bíblia diz assim: olha, os filhos do dia fazem as coisas de dia, às claras, para todo mundo ver. Então nós somos filhos do dia, nós somos filhos de Deus, filhos do entendimento. E nós precisamos entender a palavra de Deus, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se bebedam-se de noite. Então você vai perceber que nós precisamos estar atentos às investidas do diabo. Então, o trigo é o filho de Deus, os filhos de Deus. A Bíblia fala, né? O mundo onde o diabo vem e semeia a semente ruim, e não está cheio, viu? Na internet, está cheio. Toma cuidado, né? Eu tenho internet, eu vejo muitas coisas, né? Mas eu sei o que é do diabo e o que não é. E nós temos que tomar cuidado, vigiar mesmo. Agora, o inimigo vai semear muitas coisas no coração do crente, para distorcer, para mudar, né? Esse é o propósito do diabo, que você se perca, que a sua alma se perca. Então seja trigo, mantenha-se firme e íntegro, como o Senhor disse para Jó. Mantenha-se firme e íntegro, né? Tenha certeza, convicção daquilo que você é no Senhor. Aguarde, se você tem um propósito, Deus tem um propósito da sua vida, então mantenha esse propósito firme e sempre, né? Porque o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou. Então a boa palavra, a palavra de Deus é a semente que é lançada no coração de cada um, e ela brota, ela nasce, ela dá fruto. E quais os frutos? No canteiro, no coração do homem. Qual é? Né? É sempre bom a gente entender isso. Sempre bom isso, né? A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Parece que a gente é bobo, né? Parece que a gente é trouxa. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Amor. Está disposto a amar? Não é? Estou falando aqui para ser trouxa. É gozo. Coloca na versão nova, transformadora, para ficar mais fácil de entendimento. Ó, o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria. Se alegre, irmão. Mesmo na tribulação, se alegre. É difícil? É. Se alegre como se tiver dinheiro, é fácil, né?
Eu estou com o bolso cheio de dinheiro. Opa, que bênção, eu estou alegre, estou feliz, eu posso. E quando você não tem nada, você se alegra? Glória A sua Deus. alegria está em quem? Em Deus ou no dinheiro? O que é que muda a sua vida? Quando você... O que o Senhor está dizendo nesta noite? Que você deve ter como Senhor, deve ter o Senhor como tudo na tua vida. É do Senhor que vem a alegria, é do Senhor que vem o dinheiro, é do Senhor que vem a prosperidade, é do Senhor que vem a paz, é tudo. Mas tem que as pessoas, então, elas entendem. A Bíblia diz aqui, olha aqui que o trigo produz alegria, amor, paz, paciência. Você tem tido paciência? Amabilidade, bondade, fidelidade. Você precisa de dinheiro para isso? Precisa de fama disso? Não, você não precisa nada disso. Veja, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É importante você entender que é o oposto, o joio. O joio é que nem o bode. O joio é que nem o bode. É tóxico. Qualquer coisinha ele vai para cima. Ele fede. Tem que tomar cuidado, irmãos. Nós temos o cheiro de Cristo, né? O perfume. Glória a Deus. Temos o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Então entenda isso. Você tem fruto, você passa por processos, né, de retirada da palha, de moer o grão para virar trigo, para depois se tornar pão, e é o pão que Deus quer que você seja, né? Você vê que o pão ele tem um monte de significado, mas um desses que eu gosto muito é a unidade. Não se faz um pão de um grão de trigo, se faz um pão de muitos trigos. E Deus quer que a igreja de Cristo seja o pão de Deus aqui na terra. Você pode ser o alimento para muitas pessoas. Ou seja, a palavra de Deus é o alimento para salvar, para curar, para libertar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar sobre parábolas e nós vamos entender muitas coisas, reviver muitas pregações em nome de Jesus. Eu quero também dar aqui, né, a paz aos nossos irmãos e dizer que domingo nós estaremos aqui de novo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que o Senhor prospere. Nós estaremos orando por vocês, tá bom? Estaremos orando sempre por vocês, para que vocês sejam bênção na casa de Deus. E toma cuidado, porque o inimigo não tem alegria em ver você na presença de Deus. Ele vai querer desvirtuar, tirar você do caminho. Para isso, vigia. Porque o diabo ele tem seus argumentos é forte. Não confie em você mesmo, confia na palavra, apura, filtra na palavra. Que Deus abençoe, paz e graça, e até domingo, se assim Deus nos permitir.